senhora vereadora Naila, senhores vereadores, servidoras e servidores aqui da Casa do Povo, equipe de tradução para Libras, cidadãs e cidadãos participando conosco aqui no plenário, a equipe da Padaria Nóbrega, Francisco, também a você que nos acompanha de casa, participa conosco, bom dia a todas e todos. Fazendo minha ação permanente de acessibilidade nas sessões da Câmara, eu começo com a minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros, estou usando uma camisa azul, gravata vinho e também seguindo uma recomendação da Secretaria Municipal de Saúde, estou usando uma máscara. À minha frente, há um púlpito de madeira com um brasão de vinhedo estampado nele. Nessa explicação pessoal, eu vou falar sobre vários trabalhos realizados pelo meu mandato na última semana, e eu começo pela indicação na qual eu peço que a Prefeitura efetivamente proteja a área de preservação permanente do córrego margeado pela Rua Rancho Fundo, na Vila Pompeia. Aqui, mais uma vez, eu reforço para a Prefeitura que a gente precisa de um cuidado sistemático e não apenas pontual, apesar de eu encaminhar aqui o pedido por meio da indicação, mas de um cuidado sistemático com todas as nossas áreas de preservação permanente, que são as APPs. Todo córrego com 10 metros ou menos de largura precisa de 30 metros de mata ciliar. E quando se tratar de uma nascente, um raio de 50 metros com essa mata ciliar. Isso é a área de preservação permanente, isso é a APP. E a gente está vendo aí pela imagem que em Vinhedo, e a gente sabe que em outras cidades do Brasil não é uma exclusividade do nosso município, mas muitas áreas de preservação permanente, apesar de o Código Florestal não permitir nenhum tipo de intervenção nelas, a gente sabe que essas medidas acabam não sendo respeitadas. Então, nós até entendemos, porque a legislação ela é relativamente recente, algumas áreas já foram urbanizadas, já tiveram a expansão urbana em seus arredores antes da promulgação do novo Código Florestal, só que em alguns lugares é possível sim fazer uma recuperação ecológica. Na APP que percorre o Jardim Meli, que foi aquela que a gente viu pela imagem, passando pela Rua Rancho Fundo até desaguar no Córrego Pinheirinho, existe um parquinho infantil, tem uma academia ao ar livre, uma quadra esportiva, uma calçada, tudo isso é muito bom, tudo isso é muito importante para que as pessoas cuidem daquele espaço e também para gerar uma identificação entre o espaço, entre a APP e a população daquele bairro. Só que também considerando que se trata de uma área de preservação, portanto, sem a possibilidade de intervenção humana, é fundamental que não aconteça aquilo que a gente viu na imagem. Eu vou pedir até para a comunicação exibir novamente, por gentileza, porque é o descarte de lixo, ali um completo descuido, tanto por parte da população que passa ali e eventualmente realiza esse descarte, mas também empresas que estão ali instaladas próximas, a Prefeitura que não tem esse olhar sistematizado sobre as APPs e o cuidado efetivo com essas APPs. Então, eu deixo aqui esse apelo público, é a segunda vez que eu trago esse assunto referente à APP da Rua Rancho Fundo, mas é necessário sim que nós tenhamos uma política pública institucionalizada em Vinhedo que faça apenas cumprir a lei federal. É lei em qualquer município do Brasil, 5.565 municípios ou 5.570 municípios, a depender da contagem, mas é lei em cada município do Brasil, porque é lei federal 12.651 de 2012, é o novo Código Florestal, então que a Prefeitura de Vinhedo tem esse olhar para fazê-la cumprir aqui no nosso município. Seguindo nessa pauta tão importante que é o meio ambiente, acrescentando agora infraestrutura ao assunto, eu também comento uma visita que eu fiz à Rua Cândido Portinari, no Residencial Arco-Íris, onde eu peço que a Prefeitura faça a limpeza, manutenção, instalação da nova placa proibitiva para o descarte de lixo e, mais uma vez, o cuidado com uma área verde e um espaço de convívio social que existem ali. A gente está vendo agora as imagens do recapeamento, então eu peço também, além dessa questão da área verde, o recapeamento na Rua Cândido Portinari, o nivelamento com as tampas de bueiro, porque o asfalto em alguns pontos está desnivelado, e mais uma vez eu trago esse assunto aqui, mas não é exclusividade da Rua Cândido Portinari, a gente sabe disso, e então, ao mesmo tempo que há um problema ambiental naquele espaço, também vemos que a mobilidade está comprometida, a comunicação está exibindo as imagens, vários buracos, alguns recapeamentos que aconteceram ali que não foram bem sucedidos, e eu sei que há ações do Vinhedo de Cara Limpa acontecendo, só que ao mesmo tempo a população tem entrado em contato
com razão, tem reivindicado as melhorias, então o mandato amplifica a voz dos munícipes por meio dessa tribuna. Agora sim, a gente está vendo a área verde, e a gente sabe também que a população ali, com muito carinho, com muito cuidado, tem feito um trabalho ali de plantio, de manutenção, só que a prefeitura também tem que fazer a sua parte, instalação da nova placa proibindo o descarte irregular de lixo e também o cuidado com plantios de mudas de espécies nativas, tantas outras coisas que podem ser feitas, instalação de bancos, para que ali, de fato, se torne uma área de convívio social para o residencial Arco-Íris. E isso, então, se faz muito urgente, porque, mais uma vez, não é a primeira vez que eu trago esse assunto aqui para a tribuna, a gente fica reforçando, então, que o orçamento de 2023 contemple também a manutenção dessa área na Cândido Portinari. Falando agora sobre a região central, recebi vários pedidos da população, também propus muitas ações, e eu começo pela necessidade de melhorias estruturais no ponto de ônibus que fica próximo ao Vinhedo Plaza Hotel, na Avenida Independência. Também peço à comunicação que exiba a imagem, porque acontece que o equipamento, que é muito utilizado por munícipes, ele precisa de várias melhorias. Começo com assentos e cobertura adequados para o número médio de usuários. Também temos complementos como lixeiras, calçadas, um acesso digno, e aí a gente está vendo que a população não tem nem o acesso em concreto, às vezes tem que pular aquela contenção, como a gente está vendo aí também as pessoas fazendo, por uma necessidade, às vezes saem do hotel ou da rua que passa ali por trás, e não tem nenhum caminho para chegar até o ponto de ônibus. E eu tenho tratado muito sobre o assunto da mobilidade por meio do transporte público coletivo aqui na Câmara, porque essa é uma dificuldade muito grande do nosso município. A gente sabe que Vinhedo cresceu sem um planejamento, só que o mínimo de planejamento que aconteceu ali foi pautado na lógica do automóvel particular, na lógica do carro. Então, o município ficou sem um plano viário que contemplasse o transporte público coletivo, e quem anda de ônibus sabe do que eu estou falando, e o transporte coletivo hoje na nossa cidade está em vias de falência. A prioridade é do carro, os horários estão se tornando cada vez mais espaçados, mais escassos, itinerários mais longos, e isso também vai forçando os passageiros a buscarem alternativas, ou o Uber ou a carona, então a demanda diminui nos ônibus, e aí se torna um efeito dominó, porque aí os ônibus vão ficando cada vez mais sucateados porque não tem demanda. Então, se a gente conseguir ao menos melhorar as condições dos pontos de ônibus, eu entendo que já será um começo importante para que mais pessoas utilizem o transporte público, então reforço aqui esse apelo. Também falando sobre mobilidade urbana e infraestrutura no centro, comento mais uma indicação que chegou da população ao meu mandato, dessa vez pedindo à Prefeitura que faça o nivelamento da tampa metálica com o pavimento na calçada que fica ali muito próxima à sede administrativa da Sanebave, fica na confluência entre as ruas Riachuelo, Fernando Costa e Rui Barbosa. A gente está vendo aí na imagem que existe uma tampa metálica muito, mas muito mesmo sobressalente ao pavimento da calçada. Não sei se é possível ver pela imagem, não sei se por conta da claridade, mas ali tem um desnível de uns 5, 10 centímetros. E a senhora que entrou em contato comigo, ela se acidentou naquele local, por isso que ela acionou o nosso mandato. Ironicamente, isso aconteceu ao lado da sede administrativa da Sanebave, que provavelmente fez até a instalação dessa tampa, ainda na época da Saema, mas que continua por lá. Então, peço publicamente para que a equipe de manutenção faça a caixa de concreto ao redor dessa tampa metálica, deixe ela no nível da calçada. É uma coisa absolutamente simples, nem deveria ser papel do vereador fazer essa cobrança aqui na tribuna, mas ela está causando problemas, aumentando o risco de acidentes, então precisa ser resolvida o quanto antes. Outra questão que vem se arrastando é sobre a demarcação de vagas para o transporte escolar em frente a escolas municipais. Isso igualmente foi encaminhado para o meu gabinete, eu retomo aqui na tribuna, após outras indicações, após outras falas que eu também já fiz aqui, e nesse caso em específico eu peço à Prefeitura que refaça a pintura da guia e também no solo, para a demarcação das vagas para o transporte escolar em frente à Escola Municipal Professor Cláudio Gomes, que fica no centro. Ali, a guia ela foi pintada como se fosse zebrada, indicativo de vaga comum. E a pintura de solo está bastante desgastada, isso sem contar que a placa que indica que ali é uma área exclusiva para o transporte escolar está atrás de uma árvore. Então, é a receita do desastre.
Em outras oportunidades, eu já tinha trazido esse assunto, falei com a diretoria de trânsito, encaminhei a indicação, pedindo, inclusive, que a diretoria refaça, por meio da empresa contratada, a pintura de todas as vagas para o transporte escolar. E é importante, então, o apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Defesa Social e, igualmente, da Secretaria de Serviços Públicos, para fazer esse complemento. Todas as podas necessárias precisam ser realizadas e também essa infraestrutura auxiliar às vagas, tanto a pintura, demarcação, como também a poda das árvores, para evitar que essas placas indicativas fiquem atrás das árvores, atrás dos galhos, e com isso também evitem que os motoristas estacionem ali, sobretudo nos horários de entrada e de saída das crianças. Mais um assunto trazido várias vezes por essa Casa de Leis, que continua sem um encaminhamento prático, é sobre a necessidade de zeladoria e de manutenção do parquinho infantil dos equipamentos públicos da Praça Comendador Paulo Storani, que fica na Vila Planalto. Também encaminhei para a comunicação algumas imagens. Enquanto eu vou falando, a comunicação vai exibindo, mas só a título de informação, digitando o nome dessa praça no sistema da Câmara, a gente vê mais de 80 proposituras, vereador. Mais de 80 proposituras, dentre indicações, moções, e isso diz muito sobre como anda o cuidado da Prefeitura, e não somente dessa gestão, mas de outras passadas, com esses espaços públicos. A Praça Comendador Paulo Storani, que a gente está vendo aí na projeção, especificamente é muito acessada pelos moradores da Vila Planalto, sobretudo por famílias que levam crianças para brincar. Só que as condições são as piores possíveis, e isso também fica evidente nos registros que foram feitos. Alguns brinquedos estão improvisados, inclusive tem um lá com tapume de madeira para evitar que a criança caia do equipamento. Isso é absolutamente inseguro, inaceitável. Outros estão com elementos faltando, como o balanço, que agora a gente está vendo também, só tem um balanço ali. E justamente na hora que eu estava passando ali para fazer as imagens, tinha um pai e uma mãe com uma criança tentando brincar, tentando usar aquele espaço público e não conseguiam, ficaram simplesmente desolados, porque tiveram que buscar um outro equipamento público em outro bairro, ou a pé, ou de carro. A criança não teve nem a oportunidade de brincar ali no seu próprio bairro, com as crianças do próprio bairro, porque o equipamento está nessa condição há muito tempo mesmo. E não dá para um local tão bonito, tão agradável ficar nessa situação. As famílias da Vila Planalto estão precisando ir para outros bairros, como eu já disse, para terem essa opção viável de lazer, e o assunto, como já foi pautado muitas vezes, precisa de um encaminhamento prático, precisa de orçamento, precisa de ação. Quem sabe, por meio das ações do Vinhedo de Cara Limpa ou por qualquer outra política pública, a gente consiga esse encaminhamento. Vereador? É a sua parte, vereador. Claro, por favor. Existe um projeto do Executivo de R$ 1,5 milhão para a compra de brinquedos playgrounds para a cidade de Vinhedo. Também existe o projeto de revitalização de todos os espaços públicos, e principalmente das praças de Vinhedo. Mas nós sabemos que a situação que o prefeito pegou uma cidade evidentemente sucateada, com prioridades a serem dadas durante o seu governo, e foi até contratado uma empresa por licitação, mas a empresa não cumpriu os pré-requisitos da entrega desses brinquedos, e por essa razão não foi possível continuar. Está sendo feita uma nova licitação. Acreditamos que tão breve essas questões sejam sanadas. Somente para caráter de informação, mas o que o vereador traz dessa casa é procedente. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador. Obrigado pelas informações. Então, importante a população saber disso, e a gente fica na cobrança, a gente deixa aqui publicamente também para que as pessoas nos ajudem a fazer essas cobranças e a fiscalizar, monitorar a nossa cidade, sempre buscando o melhor. Como sempre digo também aqui na tribuna, são pagadores de impostos e pessoas que não são clientes da cidade, mas são dotados de direitos. Então, a gente tem que lutar muito por isso. Obrigado, vereador. E eu finalizo essa explicação pessoal falando sobre a Vila Galo. Na sessão passada, o bairro foi tema aqui nessa tribuna. O meu mandato tem pautado a necessidade de melhorias na sua única entrada e saída de veículos desde o começo do ano. Só que essa reivindicação vem dos próprios moradores, e ela parte de muito antes de eu ter um mandato aqui nessa casa. Já foi protocolado até na Central Sim Vinhedo um processo administrativo, já foi fruto de reuniões, só que até o momento não houve uma resposta consistente. Eu protocolei a indicação número 651 de 2022, pedindo que a Prefeitura melhore a localização das câmeras de segurança
do circuito interno de monitoramento da Guarda Municipal, como a gente está vendo nas imagens, e esse é um complemento da moção número 1082 de 2022, que eu também protocolei na semana passada, que foi aprovada por todos os vereadores nessa sessão, para que a Prefeitura providencie estudos e soluções para dar mais segurança no trânsito e infraestrutura adequada, especificamente nesse trecho da Vila Galo. Eu ainda lembro que, se as minhas emendas impositivas forem aprovadas por essa casa, o bairro vai ganhar um ponto de ônibus com cobertura, e eu falo tudo isso porque a Vila Galo merece essas melhorias, uma vez que, como eu disse, os moradores estão há muitos anos esperando um olhar mais atento e sensível por parte da Prefeitura. As minhas iniciativas estão nas redes sociais, Facebook Luiz Vieira Vinhedo, Instagram @Luiz Vieira Vinhedo, e no site www.luizvieravinhedo.com.br. Bom dia e uma ótima semana a todas e todos.